Tema 4, princípios da interpretação constitucional, princípio da unidade da Constituição. Conforme o princípio da unidade, as normas constitucionais integram um sistema interno e unitário de regras e princípios, de modo que a interpretação deles não pode ser feita de modo isolado. Conforme Canotilho, a relação de interdependência existente entre os distintos elementos da Constituição obrigam a que, em nenhum caso, se contemple a norma isoladamente, mas, ao contrário, sempre no conjunto em que ela deva estar situada. Todas as normas constitucionais devem ser interpretadas de tal modo que se evitem contradições em outras normas da Constituição. Princípio do efeito integrador. Muitas vezes associado ao princípio da unidade, na resolução dos problemas jurídico-constitucionais, deve dar-se primazia aos critérios ou pontos de vistas que favoreçam a integração política e social e o reforço da unidade política. Como tópico argumentativo, o princípio do efeito integrador não se assenta numa concepção integracionista de Estado e da sociedade. Antes arranca da conflitualidade constitucionalmente racionalizada para conduzir a soluções pluralisticamente integradoras. Ensina Canotilho. Se a Constituição propõe criar e manter a unidade política, isso exige que se dê preferência na solução dos problemas jurídicos constitucionais àqueles pontos de vistas que promovam e preservem essa unidade. Princípio da máxima efetividade, também chamado de princípio da eficiência ou da interpretação efetiva. O princípio da máxima efetividade das normas constitucionais deve ser entendido no sentido de que a norma constitucional ter a mais ampla efetividade social. A interpretação da norma constitucional deve visar um resultado que lhe imprima maior carga de eficácia jurídica e social possível. De outro lado, não é dado a qualquer órgão estatal negar a efetividade possível da Constituição. Princípio da justeza ou da conformidade funcional. Cada norma constitucional deve ser entendida conforme a função que lhe é destinada dentro da estrutura organizatória constitucional, de modo a impedir que haja alteração da repartição de funções estabelecida pela Constituição. Presta atenção no que Canotilho vai dizer, hein? Se a Constituição regula, de certa maneira, a competência dos agentes funcionais estatais, o órgão de interpretação deve manter-se no marco das funções que lhe são atribuídas. Esse órgão não deverá modificar a distribuição de funções pela forma e resultado desta interpretação. Isso se aplica, em particular, às relações entre legislador e tribunal constitucional, porque o tribunal só compete em face do legislador uma função de controle. É vedado ao tribunal qualquer interpretação que restrinja a liberdade de conformação do legislador, além dos limites estabelecidos pela Constituição ou, inclusive, a uma conformação feita pelo próprio tribunal. Princípio da concordância prática ou harmonização. Partindo da ideia de unidade da Constituição, os bens jurídicos constitucionalizados devem coexistir de forma harmônica em hipótese de eventual conflito ou concorrência entre eles, buscando assim evitar o sacrifício de um princípio em relação a outro em choque. O fundamento da ideia de concordância decorre da inexistência de hierarquia entre normas constitucionais. Veja que, pelo princípio da concordância prática ou da harmonização, os bens e valores constitucionalmente protegidos, quando em aparente conflito no caso concreto, devem ser tratados de forma que a aplicação de um não resulte na supressão do outro. Exemplo, intimidade e privacidade versus liberdade de imprensa. Para corroborar o princípio da unidade, a concordância prática exige um trabalho de otimização, ou seja, faz-se necessário estabelecer limites de ambos os bens a fim de que os dois alcancem uma efetividade ótima.